Queridos, nós estamos nesse mês de agosto falando sobre o Espírito Santo. E que assunto gostoso, né? E que tema gostoso. Nós já temos visto algumas coisas aqui desde a nossa primeira semana e já temos experimentado algumas coisas que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida. Nós já vimos que o Espírito Santo é aquele que convence e resgata o homem do seu pecado. Nós não somos convencidos por palavras persuasivas. Nós não somos... nós não chegamos na igreja ou não viemos para o corpo de Cristo por conveniência, mas nós fomos convencidos pelo Espírito Santo. E fomos convencidos também do nosso pecado e nos arrependemos, nos prostramos. E quem faz isso não é o nosso entendimento, é o Espírito Santo. Na minha vida, na sua vida e na vida de qualquer pessoa que convence o homem e resgata o homem do seu pecado. Se o Espírito Santo não fizer esse trabalho, não existe quem faça. Não há quem faça esse trabalho, mas é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado e resgata o homem e firma-o em Cristo Jesus. Nós também vimos que o Espírito Santo é aquele que nos mantém salvos, porque ele nos convence e depois de nos convencer, ele nos mantém salvo. Ele continua trabalhando na minha vida e na sua vida, aperfeiçoando o nosso caráter, aperfeiçoando a nossa caminhada, e nós recebemos este selo em nosso coração. Nós recebemos essa graça, esse favor e esse selo em Cristo Jesus, e nós temos o Espírito Santo morando nas nossas vidas. Nós somos casa de Deus. E porque o Espírito Santo mora na minha vida, essa é a garantia que um dia nós vamos estar com Cristo, que um dia nós vamos estar no céu, que Ele vai nos levar, porque Ele já nos comprou e colocou o penhor em nossos corações, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo mora dentro de mim, este é o penhor, essa é a garantia de Deus, que nós pertencemos a Ele. Então Ele continua o processo de salvação e nos mantém salvos, nos mantém em Cristo, nos mantém ligados com Cristo, trabalhando em nossas vidas. E hoje nós vamos falar e vamos ver que o Espírito Santo é aquele que nos ensina. Nos ensina a fazer o quê? O que o Espírito Santo nos ensina? O que ele está proposto a trabalhar na minha vida e na sua vida e nos ensinar? E no banner que eu coloquei, não sei se vocês observaram, vou colocar aqui rapidinho, ó. No banner que eu coloquei, tem um pai aqui que está ensinando a filha a andar de bicicleta. Quem aqui teve um pai que fez isso? Quem aqui teve um pai que ensinou você a andar de bicicleta? Eu sei que eu fiz isso com os meus filhos. E eles se lembram até hoje desse processo, né? E a gente faz sempre aquela brincadeira, né? Pode ir, meu filho, que eu tô te segurando. E a criança vai toda confiante e de repente ela descobre que ela está pedalando sozinha, que ela já conseguiu e ela já venceu. Então eu coloquei esse banner, né? E justamente para mostrar que o Espírito Santo é aquele que nos instrui, é aquele que nos ensina, é aquele que nos coloca em um lugar e nos ensina a caminhar, nos leva a caminhar nesse lugar. E eu quero te convidar a ler então o trecho básico de hoje, o texto-chave que nós vamos estar trabalhando, que está no livro de João, capítulo 14. Né? E aqui nesse diálogo que Jesus está tendo com os seus discípulos, e ele diz assim, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada.
Então, não é só o Espírito Santo que mora na gente, nós também moramos nele. E o 24 diz: aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. E o 25, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Então Jesus está falando aqui com os discípulos da importância dos discípulos guardarem a palavra de Deus, dos discípulos guardarem todo aquele ensinamento que eles estavam recebendo de Jesus. Tudo aquilo que eles estavam recebendo durante aquela caminhada, Jesus está instruindo: olha, guardem as minhas palavras, porque quem guarda ama a mim e ama ao Pai. Quem não guarda as minhas palavras, quem não guardar as palavras, não é só você saber de cor o que Jesus falou. Guardar a palavra é você conhecer aquela palavra e você obedecer aquela orientação, obedecer aquela palavra, andar em cima daquela palavra. E eu, algumas vezes, quando eu estudava, né, eu tinha a ousadia, né, de pedir para que o Espírito Santo me lembrasse, na hora da prova, de tudo aquilo que eu tinha estudado. E eu dizia: Espírito Santo, me ajude, me faça lembrar de tudo aquilo que eu tenho estudado. E aí, quando eu estava ali fazendo a prova, eu vinha algumas coisas na minha cabeça e eu lembrava e eu conseguia responder aquelas questões. Mas do que eu não estudei, do que eu não vi, o Espírito Santo não me lembrava de nada. Ele só podia me lembrar de algo que eu já tinha ouvido, de algo que eu já tinha visto, de algo que eu já tinha meditado, de algo que eu já tinha estudado. Se eu não li, se eu não estudei, eu não precisava que ele me lembrasse. Ali eu precisava de um milagre mesmo, né? Então, e ninguém ia poder fazer a prova para mim, né? O Espírito Santo não ia poder fazer a prova para mim. E se eu quisesse me dar bem, sem ter estudado, e eu quisesse ser malandro, né? Alguns lugares chama pesca, né? Eu tinha que pescar da prova do meu colega, ou tinha que colar, né? Em outros lugares chama cola, né? Ou em outros lugares chama sem vergonhice mesmo, né? Mas assim, não tinha jeito. Para que eu me desse bem na prova, eu tinha que estudar. O Espírito Santo me ajudaria e me ajudou a lembrar o que eu tinha estudado. Então o que Jesus está falando aqui é justamente isso. Se alguém guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. Nós viremos e a ele faremos nele morada. Então quem guarda as palavras de Jesus, quem pega essas palavras que Jesus falou e põe no coração e guarda e começa a andar nela, é porque ama o Pai. E o Pai ama essa pessoa. Mas tem horas que parece que a gente esquece, não é? Alguns princípios, algumas coisas parece que a gente esquece. E é bom quando a gente tá com alguém do lado e a gente esqueceu alguma coisa. Como é que faz mesmo isso? E alguém fala assim: ah, é assim, assim, assim. Ah, é verdade, me lembrei. É bom, não é? Quando a gente tem alguém que nos ajuda a relembrar alguma coisa que a gente esqueceu, né? A nos trazer à memória alguma coisa que a gente havia esquecido. Dizem que quem aprendeu a andar de bicicleta uma vez não esquece jamais. Talvez seja verdade, né? Eu não sei se alguém já desaprendeu, né? Mas quem aprendeu alguma vez. Mas algumas vezes, por exemplo, que eu fui pescar e eu tinha que fazer aquela linhada, amarrar a chumbada, amarrar o anzol, e eu me esquecia como é que meu pai fazia. E eu falei: e agora, como é que é mesmo que eu amarro isso aqui? Qual é a distância? Como é que eu faço mesmo aquele cordãozinho que fica para fora? E eu nem sei o nome, tá? Esqueci o nome. E assim, quando eu ia pescar com meu pai, eu olhava assim, ele fazendo. Ah, lembrei! É assim. Então, algumas coisas a gente não vai guardar ativamente na nossa memória como se faz. Mas um dia nós fizemos, um dia nós aprendemos, um dia nós andamos por um caminho,
né? E a gente, às vezes, pensa que aquilo nunca mais vai ser usado, mas em determinado momento a gente se vê no mesmo lugar. E aqui eu já vim nesse lugar, como é que eu faço para sair daqui? Como é que eu faço para ir em tal lugar? E a gente relembra esse caminho. E o que Jesus está falando aqui agora no versículo que eu vou ler é justamente isso, que existe uma pessoa que vai nos ajudar a trilhar esse caminho, a trilhar essa caminhada em Cristo, porque Ele é a porta, mas Ele também é o caminho. E como é que nós vamos trilhar esse caminho de forma que a gente chegue no nosso objetivo? O Espírito Santo é o selo, é o penhor, mora no nosso coração. Mas como é que nós vamos chegar lá? Nós temos um ajudador, nós temos um conselheiro que mora na minha vida, que mora na sua vida. E é justamente o Espírito Santo que vai cumprir esse papel. E ele diz aqui no versículo 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha que coisa linda, olha que coisa preciosa. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar, sempre que precisarmos, de tudo aquilo que Jesus falou. Você pode até decorar a Bíblia, você pode ter até muitos versículos decorados na sua cabeça, e é bom que você tenha isso, é bom mesmo, isso aí é uma prática excelente, isso é algo que vai ser uma bênção para você na sua caminhada. Mas, além de você ter decorado, você pode ter aí 200 salmos, 200 que não tem 200 salmos decorados, né? Tem só 151, se eu não me engano, 151, acho que 152, já não sei, agora fugiu aqui o número certo, mas você pode ter todos os salmos decorados. Mas tem hora que você precisa se lembrar de um versículo, de um daqueles salmos, e é o Espírito Santo que traz ao seu coração, e ele traz fé, ele traz esperança, ele fortalece a sua caminhada, ele fortalece a sua vida. Assim como o Cal colocou hoje no grupo, ela colocou um versículo, ela colocou um trecho lá e disse que o Senhor ministrou com ela aquele versículo de João lá que Jesus estava falando com Pedro. O que te importa se eu quiser que ele viva até a minha volta? O que você tem a ver com isso? E o Senhor falou com Cal através daquele versículo. É o Senhor que faz isso na minha vida e na sua vida. Às vezes nós estamos em uma situação, o Senhor traz, o Espírito Santo traz à memória alguma passagem na Bíblia, e aquele versículo é um fortalecimento para a sua caminhada. Aquele versículo é algo que vai te fortalecer, te sustentar naquele momento difícil e complicado que você está passando. Então, queridos, você precisa meditar na palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai encontrar espaço através desse seu empenho, desse seu esforço, de te orientar em muitas situações na sua vida, na sua caminhada, sobre a palavra de Deus, que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Mas não apenas fazer você lembrar de coisas que você já leu, não apenas trazer versículos à sua memória que você já teve em situações complicadas. Eu lembro de uma situação muito complicada que eu passei. Na verdade eu fiquei com isso na memória. Eu era criança, devia ter por volta dos 7, 8 anos de idade, e a minha família, né, o meu avô, na verdade, por parte de mãe, tinha uma casa numa praia em São Paulo. A praia ficava numa ilha. Nessa época o acesso a essa ilha era só de balsa, não tinha ponte. Hoje já tem ponte. A ilha chama Ilha Comprida, no município de Iguape, no distrito de Iguape. Hoje em dia a Ilha Comprida já é um município, mas na época era ligada a Iguape. Então meu avô tinha uma casa nessa ilha, e era uma casa de descanso que ele usava também para ter o seu mês sabático de descanso ali, meditando, e a família toda usava. E eu lembro que uma das vezes que a gente foi para essa casa ali na praia, nós fomos pescar,
E é uma ilha, chama Ilha Comprida, é uma ilha de 70 quilômetros de extensão. E nós pegamos o carro, fomos até uma extremidade da ilha. Na extremidade da ilha nós paramos o carro, pegamos um barco que estava lá, que tinha sido alugado, e fomos pescar no mar. E quando nós voltamos, a maré tinha enchido, não estava mais do mesmo jeito, e o nosso carro e o carro do meu pai, que tinha sido estacionado ali na praia, porque não tinha rua, igual era, o carro andava na praia naquela época. Então o mar cobriu o carro e o carro foi tragado ali pelo mar e engolido pela areia, né? Ficou atolado. Nós, quando chegamos, nem o carro vimos. Depois que a maré baixou, a gente conseguiu achar o carro atolado lá na lama. Mas quando a gente chegou, que o carro sumiu, nós tivemos que andar. E era uma caminhada de mais de 20 quilômetros até a nossa casa. A pé, à noite, com fome, com frio, e eu era uma criança. E eu lembro que naquele momento de desespero, aquele momento que pra mim era um momento de desespero complicado, o mar engoliu o carro do meu pai, como é que a gente ia voltar pra casa? Como é que a gente ia fazer? A gente estava numa parte totalmente deserta da ilha. Naquela época a única parte povoada mesmo era onde meu avô tinha casa. O resto da ilha era praticamente deserta. E nós andávamos ali, andando, e o Espírito Santo naquela época trouxe um versículo no meu coração. E aquele versículo eu fui recitando ele por mais de horas de caminhada. Que o versículo está no Salmo 121, quando dizia assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde o socorro viria, nós seríamos encontrados e a gente seria conduzido até a nossa casa. Eu tinha plena certeza. Eu não sei quanto tempo a gente andou, eu sei que um trator veio em nossa direção e o trator nos encontrou. Primeiro o trator nos levou até um local seguro. Minha mãe já estava preocupada porque ela não tinha ido pescar. E o tempo todo, né, eu assim, recitando aquele versículo, né, e o Senhor falando comigo, dizendo: vai dar tudo certo. De fato deu tudo certo, mas eu quero dizer que o Espírito Santo faz esse trabalho. Eu era uma criança e o Espírito Santo colocou: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu sabia que nós não estávamos sozinhos, eu sabia que Deus estava olhando para a nossa situação. E é isso que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida. É isso que o Espírito... Aqui o irmão Luiz Fogueira falou que o Salmo para no 150, né? E então o Espírito Santo faz isso. Que você deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, a palavra de Deus. Mas é preciso você ler, é preciso você meditar, é preciso você se jogar para que o Espírito Santo trabalhe. Mas não apenas relembrar, ele vai te ensinar. Tem coisas que a gente precisa ser ensinado. E como nós precisamos ser ensinado. Quantas vezes a gente quebra a cara por fazer uma coisa errada, até que a gente aprende a maneira certa de fazer. E é isso que o Espírito Santo faz com a minha vida e com a sua vida. Mas para que ele possa me ensinar, para que ele possa te ensinar, você precisa colocar a sua vida na direção dele. Porque sabe qual é a pessoa mais difícil de ensinar? Aquela que acha que sabe tudo. Sabe, talvez você conheça alguém perto de você que sabe tudo, né? Ah, isso assim, assim, eu sei como é que é. Ah, isso assim, eu sei como é que faz. Ah, isso assim, assim, não, eu já sei, né? Aquelas pessoas que você não pode falar nada, porque não são ensináveis. Então o que eu peço a Deus nessas 24 horas é que eu tenha um coração ensinável. Que o meu coração esteja pronto para ser ensinado pelo Espírito Santo. Não é do meu jeito, não é da minha maneira. Porque do meu jeito e da minha maneira, eu já quebrei a cara várias vezes. E eu estou cansado de quebrar a cara. Então eu falo: Espírito Santo, me ensine.
Me ensine como eu faço isso. Talvez você precise pedir para que o Espírito Santo te ensine como você vai lidar com seus filhos. Espírito Santo, me ensina. Não é do seu jeito, não é da forma como você está fazendo, mas o Espírito Santo tem a forma certa. Talvez o Espírito Santo precisa que você aprenda como é que você vai lidar com seu cônjuge, como é que você vai tratar com ele, como é que você vai se relacionar com ele. Talvez o Espírito Santo precisa te ensinar como você vai tratar o seu patrão ou como tratar os seus funcionários. Talvez o Espírito Santo precise te ensinar como você vai tratar os seus irmãos em Cristo, no seu relacionamento horizontal, dia a dia, na igreja, na comunidade, no trabalho, na escola, os relacionamentos horizontais com as pessoas. E não ache que você sabe tudo. Se desarme do seu eu, se desarme dessa sua louca sabedoria e diga: Espírito Santo, me ensina. Eu não quero mais quebrar a cara. E o Espírito Santo então vai encontrar lugar no seu coração para te ensinar. Nós queremos que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Nós queremos estar no centro da vontade de Deus. Nós queremos mais sabedoria. Nós queremos mais do poder de Deus. Queremos mais do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos, primeiramente, ser ensinados pelo Espírito Santo. E isso, queridos, nada mais é do que o trabalho de descer à casa do oleiro e deixar ele moldar a sua vida, deixar ele trabalhar a sua vida. E ele vai te dizer: não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é da sua forma, mas é do meu jeito. Diga para ele: Senhor, que seja do seu jeito. Senhor, que seja da sua maneira. Diga para ele: não a minha vontade, mas a tua. Não a minha estratégia, mas o teu querer. Deixa a minha vontade ser a tua. Diga isso para ele. Diga isso para ele. Diga para o Espírito Santo: me ensina. Eu preciso aprender de ti. Eu preciso aprender tantas coisas. Porque eu quero a cada dia mais ser sal que salgue e luz que brilhe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus queridos. Era essa palavra que eu tinha para compartilhar com vocês nesse momento.